Boa noite, meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa série, O que Precisamos Saber. E agora nós estamos com um novo tema, o nosso novo tema é o que nós precisamos saber sobre a pessoa e obra de Jesus. Muito bem, nós começamos essa série com duas perguntas. A primeira é por que nós precisamos estudar a pessoa de Jesus? E a segunda é porque nós precisamos conhecer Jesus, ou porque precisamos ter um conhecimento de Jesus. E na aula passada, nós vimos sobre o nome de Jesus, ou como Jesus foi chamado ou conhecido. E hoje nós vamos exatamente ver quem é Jesus, ou quem é Jesus para aqueles que viram, para aqueles que experimentaram, para aqueles que tiveram uma experiência com Jesus. O que eles disseram sobre Jesus? Quem era Jesus para eles? Mas antes, queridos, quero chamar sua atenção por um detalhe que vai aparecer em Atos capítulo 1, verso 8, que diz ali que nós íamos receber o Espírito para sermos testemunhas de Jesus. Muito bem, John Stott, analisando essa palavra testemunho em seu livro O Perfil do Pregador, ele nos diz que a palavra testemunha tem uma conotação jurídica, ou seja, nos leva ao tribunal. E querendo ou não, estamos num grande tribunal, diz ele, aonde? Primeiro, o mundo é o juiz, e este a cada dia julga Jesus, dá o seu veredito a respeito da pessoa de Jesus. Este mundo que a cada dia despreza, odeia, persegue e mata. Segundo lugar, Jesus é o réu. Terceiro, o diabo é o advogado de acusação. E este chama centenas de falsas testemunhas para depor contra a pessoa de Jesus. E quarto lugar, o Espírito Santo é o advogado de defesa que chama o crente para ter o privilégio de testemunhar de Jesus e por Jesus, defendendo-o, elogiando e colocando diante da corte do tribunal algumas evidências que ela precisa ouvir e considerar antes de dar o seu veredito final. Ok? Agora, é interessante, queridos, e precisamos entender isso, que como testemunha, o meu testemunho se faz necessário por causa da oposição que o mundo faz a Jesus. Porque se o mundo amasse Jesus, o meu testemunho, o seu testemunho não era necessário. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, ok? Segundo, a testemunha não pode ficar muda, porque a testemunha ela fala daquilo que viu ou ouviu, ou dos dois. Terceiro, a testemunha verdadeira só pode falar a verdade. Portanto, as pessoas precisam saber e conhecer o Senhor Jesus, que você conhece, que você crê. Então você precisa saber que é tarefa sua como discípulo fazer Jesus conhecido de todas as pessoas dessa terra. Precisamos então falar de Cristo a outras pessoas. Em outras palavras, nós somos convidados a dar o nosso parecer, a nossa visão a respeito da pessoa do Senhor Jesus. É por isso que nós vamos olhar para a Escritura, porque a Escritura, e na Escritura, nós vemos muitas pessoas falarem a respeito de Jesus. Elas sempre deram a sua opinião a respeito de quem era Jesus para elas. Ok? Então vejamos algumas coisas interessantes. Por exemplo, Mateus, esse é o primeiro texto, 16:16, vemos Pedro dando o seu parecer a respeito de quem era Jesus para ele. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Então, as pessoas, queridos, precisam crer em Jesus como o Filho de Deus. E por que eles precisam conhecer e reconhecer Jesus como Filho de Deus? A primeira carta de João, no capítulo 2, e eu quero que você vá lá comigo, só para a gente entender isso, o porquê da necessidade de reconhecermos Jesus como Filho de Deus. Vamos lá. 1 João, no capítulo 2, verso 22 e 23, diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Verso 22. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos para frente um pouquinho, no capítulo 4, verso de número 15, vai dizer também assim: aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Capítulo 5, verso 10 a 13, vai dizer o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Portanto, nós precisamos reconhecer Jesus como Filho de Deus, e todos nas Escrituras, aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, o reconheceram como Filho de Deus, porque, como nós vimos na aula passada, esse título, Filho de Deus, significa, ou é um termo que fala da divindade de Jesus, é um termo que iguala Jesus a Deus, ok? Então, precisamos entendermos isso exatamente. Outra vez, Pedro, dando o seu parecer a respeito de quem era Jesus para ele, ele diz o seguinte, em João, capítulo 6, verso 69, que Jesus é o Santo de Deus, aquele que tem a palavra de vida eterna, verso 68. Só ele tem palavras de vida eterna. Muito bem. Para João Batista, irmãos, quem era Jesus? Então, para João Batista, Jesus era aquele que existia antes dele, João capítulo 1, verso 15 e o verso 30. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29 e 35. E João 1, 34, João Batista diz que Jesus era o Filho de Deus. Então, para João Batista, queridos, Jesus é o Deus presente. João 1, 26, ele respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Então, para João Batista, Jesus é aquele que está no meio de nós. É o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, é o Deus que se fez carne, que se fez gente, é o Deus que se fez homem, é o Deus que entrou que se mostrou em uma pessoa humana, histórica e real. É o Deus que tabernaculou conosco, é o Deus que se preocupa com a nossa dor, com o nosso sofrimento e com a nossa história. Esse é Jesus para João Batista. Para Natanael, Jesus era o Filho de Deus e o Rei de Israel. João 1, 49. Para André, Jesus era o Messias,
Lembra que nós já falamos sobre isso? Messias e Cristo é a mesma coisa, significa o ungido de Deus. Só que Cristo é na língua grega e Messias na língua hebraica. E para André, Jesus era o Messias. Ele era o ungido de Deus. Aqueles que eles deveriam esperar, o prometido no Velho Testamento. Para os patriotas ou os compatriotas da mulher samaritana, em João capítulo 4, verso 42, Jesus era o Salvador do mundo. E para Deus Pai, Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer e a quem todos deveriam ouvir. Mateus 3,4, Mateus 17,5 vai nos dizer exatamente, vai nos mostrar o testemunho do próprio Pai a respeito da pessoa de Jesus. Então a pergunta que eu faço para você nessa noite é o seguinte: qual o seu parecer a respeito da pessoa de Jesus? Para você, Jesus é apenas mais um louco que apareceu na história? Para você, Jesus é apenas um líder religioso? Para você, Jesus é mais um profeta? Para você, Jesus é um filósofo? Para você, Jesus é ou foi um revolucionário? Como vimos, queridos, todos nós somos testemunhas de Jesus, verdadeiras ou falsas. Ou nós somos chamados como testemunhas pelo Espírito para falar a verdade a respeito de Jesus, ou chamados para sermos testemunhas do diabo e testemunhas falsas. Então lembre-se que todos nós somos convocados a dar o nosso parecer a respeito da pessoa de Jesus. Por isso a minha pergunta continua: quem é Jesus para você? E para você eu quero também, antes de terminar essa aula, indicar o livro Mais que um Carpinteiro, de George MacDonald, ok? Que vai trabalhar exatamente isso, que Jesus era mais que um carpinteiro. Ele não era um louco, ele não era um filósofo, ele não era apenas um revolucionário, porque ele revolucionou a história de fato e de verdade, mas ele era mais que um carpinteiro, mais que isso. E é disso que a gente precisa saber, ok? Então eu quero terminar essa aula te convidando novamente a participar da próxima aula, porque na próxima aula veremos quem era Jesus para o apóstolo Paulo, isso antes da conversão e depois da conversão. Que Deus nos ajude a conhecer o Senhor Jesus cada dia mais e mais, para a glória dele e para o bem nosso, no nome de Jesus. Vamos orar?